Como Deus é bom. Deus já preparou o seu coração e o meu nesse testemunho que a Priscila deu. E eu estou rindo aqui porque Deus faz as coisas do jeito dele. Eu estava pensando como é que eu ia começar o nome da palavra, que o nome da palavra hoje chama Desculpas Esfarrapadas. E aí a Priscila faz um testemunho que mostra um pouco essa questão de que muitas vezes a gente acha que nós somos o braço de Deus, ou pior, de que a gente acha que nós somos o braço, e esse braço é Deus, e a gente quer tirar todas as coisas com base na nossa capacidade, quando na verdade não é esse o ensinamento de Deus. Então, a palavra do dia de hoje, ela vai estar baseada no início da história de Moisés. Na verdade, a gente vai, se você tiver sua Bíblia aí, já vá abrindo, porque nós vamos ler vários trechos de Êxodo. Então nós vamos ler o início da história de Moisés, e o quanto que essa história de Moisés, no início da caminhada dele, no início da criação, do nascimento dele, e até que Deus falou com ele para que ele fosse ser o libertador do povo de Israel, como que isso pode falar com as nossas vidas, e como que muitas vezes nós encontramos as desculpas que Moisés deu para Deus. Então, antes da gente começar, vamos entender um pouquinho o contexto histórico dessa situação. Nós temos que lembrar que isso está lá em Gênesis. Na verdade, José foi vendido pelos seus irmãos, né? José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos que tinham inveja dele como um escravo. E ele passou por todo um caminho e foi parar no Egito. E lá ele foi colocado numa prisão. E aí o faraó tem um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí alguém lembra que o José estava lá na prisão e chama José para fazer a interpretação desse sonho. José vem, interpreta, e na verdade esse sonho mostrava de que o Egito tinha que se preparar porque ia ter uma grande fome que ia durar bastante tempo. Então o Egito tinha que se preparar para esse período. E aí José sai de uma situação de prisioneiro e ele passa a ser o número 2 do Egito, ou seja, depois do faraó, José era a pessoa de mais importância que tinha no Egito. Obra de Deus, obviamente. E nesse cenário, nós vemos então que José chama a família do seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos, para ir para o Egito, porque o Egito tinha se preparado para esse período de seca e de fome. Então, 70 descendentes de Jacó migraram para o Egito, e a história mostra de que, na verdade, o tempo total que Israel, ou que os hebreus passaram no Egito, foram 430 anos. E ao final, quando aconteceu o êxodo, os israelitas saíram do Egito, e o texto fala lá em Êxodo 12, de que eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças que saíram do Egito. Ou seja, em 400 anos, 70 se transformaram, talvez em mais de 2 a 3 milhões. Não vamos entrar em números, porque eu acho que o foco da Bíblia não é dizer se era 2 milhões, se era 600 mil homens, mas o conceito é que os israelitas se multiplicaram bastante no Egito. E aí o que passa, o tempo vai passando, obviamente toda essa geração morreu, a gente está falando de mais de 400 anos, e aí tomou posse um novo faraó. E esse faraó novo que tomou posse, obviamente não conhecia a história de José, porque muito tempo já tinha passado, e quando ele toma o poder, ele se impressiona e fala: puxa, olha a quantidade de israelita que tem no meu reino. Isso é um perigo, isso é uma ameaça. Então o que nós vamos ter que fazer? Simples, eu sou o faraó, eu mando, a terra é minha, nós vamos oprimir, nós vamos fazer escravidão dos israelitas. E assim aconteceu. Então o povo de Deus, o povo escolhido por Deus que estava no Egito, passou a ser oprimido, passou a ser considerado um povo escravo no Egito. Então esse é o ambiente no qual a vida de Moisés chega na terra. Para assegurar de que não teria o aumento desse povo, o faraó ordenou, na realidade, que todo menino recém-nascido fosse jogado no Nilo. Ou seja, era extinção em massa, todo menino recém-nascido era jogado no Nilo e toda menina ficava para que os egípcios pudessem constituir famílias com elas. E é nesse momento que Moisés nasce. Então Moisés nasce de uma família de pais israelitas, eles eram da tribo de Levi, só que a mãe dele colocou ele num cestinho de vime, ou de junco, e colocou nas margens do rio Nilo,
E eis que naquele mesmo momento estava lá a filha do faraó tomando banho, ela encontrou esse cesto, gostou, o menino era bonitinho e ficou com ele. Então Moisés se transforma, na realidade, num neto adotivo do faraó. Estão acompanhando? Então Moisés, na verdade, se transforma no neto adotivo do faraó. O tempo foi passando, ele foi crescendo, sendo criado dentro do palácio, e quando ele tinha mais ou menos 40 anos, e o número de Moisés é fácil, é 40, 80, 120, ele morre com 120, aos 40 anos, ele ouve tanto falar do povo israelita que estava sendo oprimido, porque ele vivia dentro do palácio, e falou assim, estou curioso, vou ver o que está acontecendo. Então ele foi ver o que estava acontecendo com o seu povo. E na verdade ele encontra uma situação até pior do que ele imaginava, de completa opressão, de completa escravidão. E ele presencia uma situação em que ele vê um egípcio espancando um israelita, um hebreu. O que ele faz? Ele parte para cima, ele encara aquilo como se fosse uma luta dele, mata o egípcio e esconde o egípcio na areia. Quando o faraó descobre essa situação, ele manda matar Moisés, e como todo bom homem, corajoso, ele foge para a região de Midian, que era uma região que ficava no deserto árabe. Chega nessa região de Midian, na realidade ele encontra algumas mulheres, essas mulheres levam ele para a casa de um dos pais dela, que chamava Reuel, e esse senhor, Reuel, acaba dando uma das filhas dele, que se chamava Zípora, como esposa de Moisés. E Moisés se casa, e aí ele se estabelece então em Midian, tocando a vida dele. Esse contexto histórico, amados, é o que a gente lê em Êxodo 1 e Êxodo 2. Então eu fiz uma passada rapidinha, para só dar um pouco o contexto histórico, como que Moisés nasceu. Você já está com a sua Bíblia aberta, certo? Então você vai abrir agora em Êxodo 3, nós vamos ler de 1 a 10, que é o episódio que a gente conhece, famoso, que a gente já, inclusive aqui na igreja, já leu algumas vezes, que é Moisés e a sarça em chamas. Êxodo 3, de 1 a 10. Eu vou ler, se acompanha aí. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Texto longo, mas traz para nós várias informações interessantes. Duas curiosidades só para a gente lembrar. A gente viu lá em Êxodo 2, de que Moisés casou com Zípora, que era filha de Reuel, e a gente começa lendo esse texto de Êxodo e fala de Jetro. Parecem ser duas pessoas. Na verdade, o nome do sogro de Moisés era Reuel, só que Jetro é como se fosse um complemento do nome dele. Na verdade é como se fosse Vossa Senhoria ou Vossa Excelência. Então, pelo fato de que Reuel, ele era um sacerdote em Midian, então ele também era conhecido como se fosse Jetro,
mas na verdade o nome dele mesmo era Reuel. E outra coisa, quando eu estava estudando um pouco para preparar a palavra, eu sempre fiquei com essa dúvida, a questão, terra onde manam leite e mel, né? Por que leite e mel? Porque tem até o DVD do pastor Gilberto que fala manteiga e mel. Eu fiquei com aquela história, manteiga e mel, leite e mel, por que tanto mel, por que tanta manteiga, tanto leite? E na verdade, o conceito é o seguinte, leite vem da onde? Da vaca, né? E para a vaca poder dar leite, ela tem que ter pasto. Se tem pasto, significa que são terras verdejantes. Então, o fato de ter leite significa abundância de terras. E a questão de mel, o mel vem da onde? Da abelha. E a abelha faz o mel através do quê? Das flores. Então, as flores era símbolo de que tinha muitas árvores, porque a árvore, na época de floração, dá muitas flores, as abelhas polinizam, fazem o mel. Então, o mel significa uma abundância de vegetação, abundância de frutos, abundância de comida para aquele povo. Então, na verdade, era uma terra que tinha muita extensão de terreno, pastos verdejantes e muita abundância de comida. Nós temos que entender que nessa época que Moisés está em Midian, então ele chegou lá com mais ou menos 40 anos de idade, quando ele fugiu do Egito, e ele vai ser chamado com Deus para ser o libertador do povo de Israel no Egito com 80 anos. Então ele ficou 40 anos em Midian, numa vida relativamente boa. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava, o texto fala de que ele cuidava do rebanho do sogro dele, que era o Reuel. Então ele estava quase numa espécie de aposentadoria, com quase 80 anos de idade, ele estava na vida mansa, na vida boa, cuidando de ovelhas. Esse é o Moisés no momento em que ele tem um encontro com Deus. Então a gente poderia entender, talvez, de que aquela impetuosidade que Moisés teve quando ele viu a situação de um israelita sendo morto por um egípcio, 40 anos depois, ele está numa situação muito mais calma, muito mais mansa. Talvez Moisés nem tivesse preocupado mais, porque ele estava 40 anos em Midian. Será que ele estava preocupado com seus irmãos hebreus? Não dá para a gente saber. E como eu falei, Moisés morreu com 120 anos. Só que chegou um determinado dia na vida de Moisés, e esse dia seria diferente. E geralmente os chamados de Deus para a nossa vida, eles são assim. Quando a gente menos espera, como o próprio testemunho que a Priscila deu, quando a gente menos espera, aparece uma situação. Quando Moisés menos esperava, apareceu uma situação que foi o chamado de Deus para ele. Lembramos que nesse momento o povo israelita estava sendo oprimido no Egito, o povo de Deus estava num regime de escravidão, eles eram uma mão de obra abundante e barata. E a gente lê esse episódio da sarça. Na verdade, sarça o que era? Era um arbusto cheio de espinho, e ele vê esse arbusto em fogo. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés, porque na verdade a gente tem que lembrar que que deserto é uma região árida, é uma região quente, é uma região em que a vegetação ela fica seca. Então é de imaginar de que não era incomum de ver fogo pegando em vegetação. Mas o que chamou a atenção dele não foi necessariamente isso. O que chamou a atenção dele é que estranho. Aquele negócio ele está pegando fogo, e continua pegando fogo, e continua pegando fogo, e não queima. O arbusto continua exatamente com a imagem original. Além de não queimar, não tem cheiro. Além de não queimar, não sai fumaça. Isso chamou a atenção de Moisés. E essas são algumas das maneiras originais que Deus usa para chamar a nossa atenção. Talvez muitos de nós, a gente pede, a gente fala, a gente ora, Senhor, eu queria tanto que o Senhor aparecesse na minha frente, em carne e osso, que eu pudesse ver a sua face, que a gente fosse igual a Tomé, que fosse lá e pudesse colocar a mão em Jesus. Quando na verdade talvez Deus aparece na nossa presença de tantas formas, talvez em presença de sarças ardentes no mundo contemporâneo, porque hoje a gente não encontra aqui na frente da rua uma sarça,
mas talvez tenha tantas situações que Deus coloca na nossa frente, uma imagem, uma situação equivalente ao que Moisés viu nessa época, e a gente não presta atenção. Porque Deus, Ele é um Deus original. Ele é um Deus soberano. E Deus é Deus, Ele faz o que agrada para Ele. Mas é uma maneira bem interessante, porque Deus usou toda essa cenografia, quando na verdade Ele podia ter falado lá de cima: ô Moisés, você está me ouvindo? Não seria mais fácil? Né? Para que usar uma sarça ardente, chamar a atenção, a curiosidade? Essas são as maneiras com que Deus se pronuncia para nós. E aí a gente leu no texto de que Ele chamou Moisés 2 vezes, né? Moisés, Moisés, de forma calma. E Deus usa essa característica de chamar as pessoas por 2 nomes quando Ele quer dar importância. Da mesma forma que a gente vai ver lá em Atos 9, quando Jesus se revela a Saulo, quando ele estava indo no caminho de Damasco para continuar a perseguição aos judeus, de que Jesus se revela a Saulo, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Da mesma forma Ele usou 2 vezes o nome Saulo, como Ele usa aqui 2 vezes o nome Moisés. Na verdade Ele está fazendo dessa forma para chamar a importância desse chamado. E aqui tem um primeiro ensinamento para nós: se Deus chama a sua atenção e a minha atenção, preste atenção. Se Deus chama a sua e a minha atenção, preste atenção. Ah, mas eu oro, mas eu presto, será? A gente vê hoje, né, você vai ver aí um post ou qualquer coisa, eu falo de post, mas nem Facebook eu tenho, mas ouvi a Priscila falar post, eu falei post também. Uma geração de zumbis, né, pessoas que ficam andando de celular. Outro dia eu estava saindo do escritório, tem uma ruazinha pequena, eu quase atropelo um rapaz que estava andando na minha direção, não ia atropelar porque ele estava vindo na minha direção, lendo o celular no meio da rua. Essa é a geração de que a gente está. Então a gente está alheio às coisas que acontecem no mundo. E quantas vezes Deus quer se revelar para nós, e nós simplesmente fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, e aí depois a gente fica orando: Senhor, o Senhor não lembra mais de mim. Então, se Deus chama a sua atenção, ou a minha atenção, preste atenção. Obviamente que quando Moisés percebe que Deus estava falando, ele se rende, ele se humilha, ele esconde a sua face com medo de olhar para Deus. Mas olha que interessante que a gente leu lá em Êxodo 3:7. Disse o Senhor: de fato tenho visto, visão, a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado a audição, o clamor, o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Conhecimento, sei. Mas olha a forma com que está escrito: tenho visto, tenho escutado. Ou seja, não é que hoje eu me dei conta do que está acontecendo. Eu tenho visto, eu tenho escutado, eu tenho ouvido o clamor que a nação está fazendo. Eu tenho ouvido o clamor que o povo brasileiro está fazendo. Eu creio nisso. Essa é a situação que aparece. Ou seja, Deus não estava ausente. Deus não acordou um dia e falou: olha, hoje, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo lá no Egito. Puxa, olha só quanta... Não, Deus estava acompanhando, mas Ele ouviu o clamor. Quando o povo que se chama pelo seu nome se rende, se humilha, Deus atua. Quando a gente não abre o nosso coração, Deus não pode atuar. Ou seja, Deus estava acompanhando toda a situação. E aí em Êxodo 3, 8, 9, Deus fala o que Ele vai fazer. Muito claro. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. O que eu imagino? Moisés deve ter pensado: poxa, Senhor, finalmente, agora nós vamos mostrar para esse povo, para esses danados, esses egípcios, a nossa força. Finalmente chegou o tempo de que o Senhor vai descer e vai agir, certo? Pode ser que Moisés tenha pensado nisso. Aí Deus, da sua maneira original, Êxodo 3:10, vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ferrou, né? Agora nós vamos ver a reação de Moisés. Moisés deve ter pensado: espera aí, como é que é? O Senhor falou: eu
né? Ele leu todo o negócio, agora eu vou descer, ouvir a situação e tal. Mas o que é importante saber é que Moisés, como libertador de Israel, era Deus descendo à terra. Então Deus desceu à terra usando Moisés como seu instrumento de libertação. Não Moisés, Deus através de Moisés. Quando a gente ouve falar de Moisés, não sei o que você pensa, mas eu talvez tivesse uma imagem, né? A gente já viu alguns filmes, alguém que tem mais idade assim como eu, vê aqueles filmes antigos, né? Bonitos tal. Vê aquele senhor, né, destemido, de cabelo branco, forte, com o cajado levantado, lá pronto para abrir o Mar Vermelho. Talvez essa seja, né, talvez você pense num ator de cinema, talvez essa seja aquela imagem que a gente possa ter. Mas nesse momento que Deus está falando com Moisés, ele é um senhor de 80 anos de idade, cuidando de ovelhas, numa vida tranquila e mansa, olhando os arbustos, olhando as ovelhinhas. Era essa situação que Deus encontra Moisés. E eu também quero chamar a atenção de vocês de que quando Deus nos chama, nós somos a sua resposta, sempre. Nós somos a resposta para a ação de Deus. Ah, então é a gente que faz? Não. Deus faz através de nós. Deus faz conosco. E quando Deus mostra uma situação, por mais insignificante que ela possa ser, por mais como a própria Priscila falou, um post de alguém no Facebook, talvez uma situação insignificante, Ele quer que a gente seja o seu instrumento. O que Deus queria desse post? O que Deus quer da sua e da minha vida quando a gente tem as situações que acontecem aí fora? De que nós somos a resposta de Deus, com Deus. Da mesma forma que talvez a gente pudesse imaginar essa fisionomia de Moisés, a gente também talvez possa imaginar qual que seria a reação de Moisés. Lembrando que Moisés, 40 anos antes, tinha tentado pelo braço livrar o povo da opressão. Ele foi lá, matou um egípcio. Tinha milhões ainda de egípcios. Mas na verdade agora, talvez Moisés estivesse dizendo: pronto, chegou a minha hora. Eu estou vendo lá no céu, igual um Batman, a letra M projetada no céu, dizendo: finalmente Deus está me chamando. Eu vou mostrar para esses egípcios o que vai acontecer. Talvez Moisés pudesse ter pensado nisso, certo? Todos nós temos um pouquinho de orgulho, talvez ele tivesse pensado isso. Finalmente Deus olhou para mim, e eis-me aqui, Senhor, eu estava esperando justamente esse chamado. Vou mostrar minha capacidade e preparo. Aí o que Deus responde para ele? Êxodo 3:11. O que Moisés falou para Deus? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ô Senhor, quem sou eu? O Senhor está falando comigo? Euzinho? E aí, gente, começam as desculpas de Moisés. E aí, gente, começam as nossas desculpas. As nossas desculpas e as de Moisés, as desculpas esfarrapadas que a gente dá para não ouvir o chamado de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver 4 desculpas. Talvez pudesse ter mais. A primeira é: eu não sou ninguém. Essa é a primeira desculpa. Como a gente cantou numa música aqui, eu sou, né, um grão de areia. Talvez eu sou lá um grãozinho de areia. Eu sou um ninguém, eu sou um Zé Ninguém. O que Moisés falou, né, em Êxodo 3:11, como a gente leu? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, o que Moisés pensou? Eu sou um Zé Ninguém. Senhor, o Senhor é o máximo. O Senhor falou que ia libertar o povo dos egípcios. Eu sou somente Moisés. Eu sou um pastor de ovelhas. Pode ser até uma boa desculpa, não é? Deus está lá em cima, fala que vai libertar o povo, e eu estou aqui cuidando das ovelhas. Mas se a gente prestar atenção na fala de Moisés, na verdade não passa de orgulho. O que parece ser uma desculpa, e é uma desculpa, na verdade é um grande orgulho de Moisés. Moisés fala: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e ir tirar os israelitas do Egito? Ou seja, onde é que estão os olhos de Moisés? Nele mesmo. Senhor, quem sou eu? Quando Moisés poderia ter dito: Senhor,
O Senhor vai estar comigo? Nós vamos estar juntos? O primeiro pensamento de Moisés é: quem sou eu? Os olhos de Moisés estão fixos nele mesmo. E aqui tem outro ensinamento para nós. A maior batalha em cumprir os propósitos de Deus é a batalha conosco mesmo. A maior batalha em cumprir os propósitos de Deus é a batalha conosco mesmo. O primeiro inimigo que a gente tem nas nossas vidas somos nós mesmos. É a nossa barriga, o nosso umbigo, é o nosso coração, é a nossa boca, a nossa língua. Quem é que já não usou essa desculpa? Ô Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu sou só o Álvaro, eu sou só o José, eu sou só a Maria. E talvez quando a gente fale isso a Deus, ou quando a gente ore, ou quando a gente pensa, talvez a resposta de Deus deveria ser, ou poderia ser: eu sei. Você é só o Álvaro, você é só João, você é só Maria. Talvez você seja um Zé Ninguém mesmo, eu sei. Mas mesmo assim eu vou te usar. Nós temos que entender uma coisa que é super importante. E a gente já ouviu, já leu, já falou várias vezes. Deus não busca pessoas extraordinárias. O que Deus busca são pessoas comuns que vão confiar em um Deus extraordinário. Você acredita nisso? Deus não busca pessoas extraordinárias. Deus busca pessoas comuns como eu e você. Então quer dizer que eu sou comum? Você é comum. Puxa, mas é a minha posição. Você é comum. Mas é através desse aspecto comum das nossas vidas e de tantas pessoas que a gente vê durante toda a leitura da Bíblia, é que ele justamente usa pessoas comuns para mostrar ao mundo de que o poder não vem das pessoas, não vem do braço, o poder vem de Deus. É Deus que vai atuar através dessas pessoas. É a resposta clara de Deus para você e para mim nessa manhã: você se acha pequeno? Deus é grande. Você acha que você é uma pessoa comum? Talvez seja, mas Deus é um Deus extraordinário que vai usar você para que o poder e a glória dele se manifestem, em nome de Jesus. Se você tiver tempo durante essa semana, leia lá, vá lá para Hebreus 11, que é a famosa história dos heróis da fé, que lá descreve todas as pessoas na Bíblia, ou várias pessoas da Bíblia, que tiveram um papel de relevância na história da Bíblia. Só que o que a gente vai ler lá, de que nós temos um bando de pessoas comuns, ou na verdade nós só temos pessoas comuns. Nós temos lá ladrões, mentirosos, idólatras. Abraão era um idólatra. Assassinos, Davi foi um assassino. Prostitutas, Raabe foi uma prostituta. Adúlteros. E a lista continua. Só que quando a gente pensa em Paulo, quando a gente pensa em Raabe, quando a gente pensa em Moisés, quando a gente pensa em Abraão, a gente só lembra do ápice da história, mas a gente esquece de onde que essas pessoas começaram, assim como eu e você, aonde que nós começamos. E mesmo assim Deus diz: envio você. Você acredita nisso? Mesmo assim Deus pode estar falando para você agora no seu coração: eu envio você. E quando Moisés diz: eu não sou ninguém, vamos ver a resposta lá em Êxodo 3:12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Como a gente fala, né? Eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Quando Deus toca no nosso coração para fazer alguma coisa que vai fazer diferença nesse mundo, Ele não fala jamais: vá e se vira. Deus fala isso para nós? Não. Deus fala: eu irei com você. Então o primeiro ensinamento, para a primeira desculpa que a gente tem é: se você falar eu não sou ninguém, a resposta de Deus para você e para mim é: eu vou com você. Amém? Segunda desculpa: eu não sei o que dizer. Primeiro, eu não sou ninguém. A segunda é: ô Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Vamos ver isso? Êxodo 3:13. Moisés perguntou:
Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Moisés poderia estar pensando, eu sei, Senhor, o Senhor é Deus, eu não sou nada, eu sei que o Senhor vai estar comigo, mas mesmo assim, Senhor, eu não sei o que falar. Eu chego na frente, eu amarelo, chego na frente, eu não sei o que falar. E essa é mais uma desculpa que a gente usa com frequência, que a gente fica pensando, né? As pessoas vão me fazer perguntas que eu não sei como responder, eu não sei por onde começar, eu não sei como começar, eu me sinto incapaz. Tudo isso está revelando o quê? Medo, insegurança. De novo, volta para nós falando, eu não vou dar conta do recado. Certo ou mentira? De novo a gente volta a pensar em nós. Senhor, eu não tenho a capacidade, eu não vou dar conta do recado. Mas aí vem a resposta de Deus, Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vocês. Irmão e irmã, se Deus disser alguma coisa no seu coração, se Deus lhe incomodar com alguma coisa em seu coração, e você ficar remoendo, e você ficar esperando, até o dia que você ficar perfeito, eu tenho uma novidade para te contar. Esse dia nunca vai chegar, porque você nunca vai ficar perfeito. Então deixa Deus te usar, porque Deus vai estar com você, e Deus vai dizer para você o que Ele quer que fale. Então não se esconda atrás das desculpas. Se Deus tocar o seu coração, se coloque à disposição. Nunca teremos todas as respostas, mas sempre teremos tudo de Deus. Amém? Nunca teremos todas as respostas, mas sempre teremos tudo de Deus. Se você se sentir inclinado a dizer, eu não sei o que dizer, a resposta de Deus para você e para mim é, eu direi a você o que dizer. Amém? Você acredita nisso? Receba, porque é para você e para mim. Terceira desculpa. A primeira era, eu não sou ninguém. A segunda, eu não sei o que dizer. E a terceira, que a gente usa pouco, e se eles não acreditarem em mim? E se eu falar e eles não prestarem atenção? Vamos ler lá? Êxodo 4:1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Moisés pode ter pensado, Senhor, o Senhor vai comigo? Sim, eu vou. O Senhor vai me dizer o que eu tenho que falar? Sim, vou dizer. Bom, mas mesmo assim, se eu falar e eles não prestarem atenção, mesmo assim, se eu falar e o pessoal estiver dormindo, e de novo, qual que é a preocupação de Moisés aqui? Que a gente está falando de que é desculpa, certo? Qual que é a preocupação de Moisés? Se eu falar e eles não prestarem atenção, o que Moisés está querendo dizer? Ô Senhor, e a minha imagem? E o meu orgulho? E se eles acharem que eu sou ninguém? Moisés, apesar de estar com 80 anos de idade, ele tem orgulho. Você tem orgulho? Tem ou não? Eu tenho. Nós queremos ser respeitados. Moisés queria ser respeitado. Se Deus estava dizendo, eu vou te enviar como libertador do povo de Israel do Egito, ele se sentiu, de uma certa forma, empoderado. E aí como é que fica a minha imagem? Como é que fica a minha ficha? Então, na verdade, o que Moisés está querendo dizer é que ele quer ser respeitado, mesmo com 80 anos. Só que Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus maravilhoso, responde para Moisés, lá em Êxodo 4, de 2-4. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. O que fez Moisés como todo bom homem? Moisés fugiu dela, certo? Você vai ver uma cobra na sua frente, você vai dizer, ó, cobrinha bonitinha. Moisés saiu picando mula, Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse,
estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, não deve ter sido assim tão fácil, né? Joga a vara no chão, se transforma numa cobra, Moisés sai correndo, aí Deus vai lá e fala, Moisés, vem cá, volta aqui. Ô senhor, e aí? Pega a cobra, você está doido? Eu? Eu não, o senhor que transformou ela numa cobra, pega o senhor. Gente, isso aqui não é bíblico não, tá? Eu só estou criando uma imagem na nossa cabeça. Pega o senhor. Deus foi lá, pega ela pela cobra, pela cauda. Aí Moisés, morrendo de medo, pegou o negócio pela cauda e ela voltou a se transformar numa vara. Né? Vê como Deus é... Eu acho que ele deve ter rido nesse momento, né, de ver Moisés, que queria, achando que estava lá o nome Ieme no céu, correndo, fugindo da cobra. Na verdade, o que Deus está querendo dizer, transformando essa vara numa cobra, é que não cabe a você, Moisés. Você não é a resposta, eu sou a resposta. Não cabe a nós, ou não cabe a você, Moisés, resolver esse problema. Então você quer um sinal? Está aqui, eu vou te dar um sinal. Eu vou jogar a vara no chão, ela vai se transformar numa cobra. E aí tem um aspecto de que a nossa responsabilidade é que a gente deve ser obedientes naquilo que Deus está chamando a que nós façamos. O resto é responsabilidade dele. O resto é trabalho do Senhor. Tem um salmo que eu gosto bastante, Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ele fará. Essa, gente, é uma das verdades mais libertadoras da Bíblia. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É justamente o que a gente está lendo aqui em Êxodo. É Deus que vai agir. Você está com medo numa situação, se coloque na mão de Deus e deixe Deus te usar. Mas quem vai agir? É Deus. Quem vai falar? É Deus. Quais são as palavras que vão sair da sua boca? É de Deus. Ah, mas alguém vai me criticar. Não se importe, nós já vamos falar sobre isso. Você sempre vai ter crítica na sua vida. Ou falemos já, vai. Independente do que aconteça, saiba de que a gente sempre vai ser criticado na vida. Sempre vai ter gente que vai ter inveja, sempre vai ter gente que vai olhar para você e falar quem você acha que é, quem você acha que te preparou para vir falar essas verdades para mim, né? Quem acha que é você? Por que você se acha melhor do que a gente, estando aí em cima, estando aqui embaixo, sendo ministro, sendo pastor, sendo A ou sendo B? A gente sempre vai ter crítica, mas a resposta de Deus para você e para mim é: não é trabalho seu, você não está servindo aos homens, você está servindo a Deus. Então, se Deus te colocou numa situação, agradeça o privilégio de estar sendo usado por Deus. Agradeça o privilégio. Ah, mas eu poderia ter falado muito melhor. Agradeça porque você falou. Ah, mas eu engasguei naquela hora. Agradeça porque você falou. Se você engasgou é porque você estava falando, você não estava lá sentadinho, quietinho. E aqui não é nenhuma crítica a vocês, muito menos. Eu estou aqui em cima tremendo, morrendo de medo, porque eu não me julgo na condição de estar aqui falando para vocês. Mas eu tomei essa palavra para mim, eu tomei posse dessa palavra. Se Samuel colocou para mim de que no dia 14 de outubro o Álvaro ia pregar, eu estou aqui. Bem ou mal, é Deus que está falando através da minha boca. E a palavra vai fazer morada em seu coração. E quem vai ser glorificado no final desse culto não é o Álvaro. Quem vai ser glorificado no final do culto é Deus, porque Ele que está falando com você e comigo. Então, independente do que aconteça, sempre que a gente for servir ao Senhor, a gente vai receber crítica. Isso faz parte da vida cristã. Só que a resposta de Deus para você e para mim é que se Ele consegue transformar uma vara numa cobra, será que Ele não consegue fazer você falar? Será que Ele não consegue fazer você estender a sua mão e dar um abraço? Claro que consegue. Mas Moisés, talvez seja como muitos de nós, ele ainda está em dúvida. Porque ele queria respeito, lembra? Então lá em Êxodo 4, 6-7, disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Nós temos que lembrar aqui, gente, que lepra, assim como hoje em dia, é uma doença que não tem cura. Lepra para uma pessoa que nesse momento estava sendo colocada por Deus para ser o libertador do povo de Israel no Egito, era uma pessoa que não teria a mínima condição de entrar no Egito com lepra.
ele seria excluído, ele seria amaldiçoado, ele seria uma pessoa que não poderia ser mais considerada. Então, a primeira coisa que deve ter passado na cabeça de Moisés, com essa imagem chocante, que às vezes a gente lê rápido na Bíblia, coloca a sua mão no peito, ele coloca em obediência, e quando ele olha, a mão está cheia de lepra, tão cheia que ela está branca. Talvez a primeira coisa que ele pensou é: pronto, passei do ponto, Deus ficou furioso comigo e me incapacitou para o trabalho que ele queria para mim, certo? Talvez seja isso que Moisés tenha pensado. Ordenou-lhe depois, no 7, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Moisés, não duvida de mim. Povo de Deus, não duvida de mim. Eu posso colocar lepra na sua mão agora, eu posso tirar todos os seus bens agora, eu posso fazer você morar debaixo da ponte agora, mas se eu tiro, eu sou o Deus que restitui. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E eu não vou ler por causa de tempo, mas ainda teve uma terceira fase, que se Moisés ainda tivesse dúvida, se ele ainda quisesse mostrar um pouco de poder que ele achava que tinha, era só ele pegar um pouquinho de água do Nilo, jogar no chão, que ela ia se transformar em sangue. É isso, a gente também lá lê na sequência de Êxodo 4, 6 e 7. Então a resposta de Deus para nós nessa desculpa: se você tem dúvidas de acreditar em você, ou tiver medo das críticas, lembre que o trabalho é de Deus. Se você tiver dúvida de não acreditar em você, ou se você ficar com receio de ser criticado, lembre que no final das contas o trabalho não é seu. Amém? Cansados? Mais uma? Quantas já falamos? 3. Quantas eram? 4. Essa é boa. Me falta talento, me falta capacidade, eu não tenho dom, eu não tenho chamado, eu não tenho propósito. Vamos resumir: me falta talento, que é mais uma desculpa frequente que talvez você e eu demos. Eu não tenho talento, não tenho dom, não estou no mesmo nível de outros irmãos. E comparação, a gente sempre se compara, né? Por isso que a palavra falou forte no meu coração também. E Moisés segue insistindo na sua insignificância. Coitadinho de mim, ó céus, ó vida, coitadinho de mim. Vamos lá, Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Coitadinho de Moisés. A gente ri, você está rindo, eu também estou rindo, mas esse era o pensamento dele. E talvez com toda a humildade, a gente falou um pouco do orgulho, mas talvez com toda a humildade, é falando assim: Senhor, o Senhor está falando para mim libertar esse povo que está há 400 anos no Egito, de que eu vi serem massacrados, serem oprimidos, serem golpeados, espancados, onde as crianças são jogadas no rio e morrem afogadas. O Senhor quer que eu vá libertar esse povo? Eu não tenho a mínima condição. Esse é o nosso pensamento humano. A gente sempre se limita porque a gente pensa em nós. A gente não pensa automaticamente, se Deus me colocou nessa situação, primeiro é porque Ele quis, segundo é que Ele vai estar comigo, terceiro porque Ele vai falar por mim, quarto porque Ele vai fazer o trabalho por mim. É isso que a gente deveria pensar. E depois que Moisés fala isso, não consigo falar bem, olha a resposta de Deus. Êxodo 4, de 11 a 12. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vá, Moisés. Vá, Moisés. Voe porque eu vou te ensinar a voar. Voe porque você vai chegar lá e você vai fazer a diferença, porque eu estou contigo. Esse é o que Deus está falando para nós nessa manhã. Independente do complexo de inferioridade que você e eu talvez tenhamos,
das nossas limitações, que às vezes não é um complexo, elas são reais. Deus está falando para nós: quem fez você? Você se sente inferior? Você se sente incapaz? A resposta de Deus para você e para mim é: quem fez você? Eu só vou ler um pedacinho. A última vez que eu tinha trazido uma palavra foi o ano passado, que era sobre a história de Josué, que eu adoro, cruzando o Jordão, levando o povo para conquistar Jericó. Eu falei um pouquinho sobre a história de Charles Spurgeon, que é uma pessoa que é bem famosa na igreja, viveu aí no século XIX, foi considerado aí o príncipe dos pregadores. E por que eu lembrei desse ponto para falar? Porque a gente está dizendo aqui, se você se acha inferior, se você acha que tem limitação, de novo, a gente pensa nos heróis da fé, a gente pensa nas pessoas no ápice da carreira. A gente pensa em Spurgeon como sendo o príncipe dos pregadores, o cara que durante 30 anos lotou de manhã e à noite o tabernáculo metropolitano do centro de Londres, que construiu uma igreja com capacidade para 5.500 membros. Século XIX. Não estamos falando das mega igrejas do século XXI, século XIX. Quem era Charles Spurgeon? Começou a pregar aos 16 anos de idade. Ele pregava de 8 a 12 vezes por semana. Lá em cima, né? Muito bem. Sofria de gota, reumatismo, insuficiência renal crônica e atravessava crises de depressão. A esposa dele ficou paralítica depois do nascimento dos filhos gêmeos. Só que ela, mesmo sem poder andar, de sua cama, dirigia um trabalho de distribuição de livros do marido. Da cama. Com 20 anos de idade, Spurgeon decidiu abrir um templo para mais de 5.500 pessoas. Ele chamou a liderança da igreja, na qual ele pregava, e disse que se alguém duvidasse que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse da igreja. De 30 líderes, 23 saíram. Você se acha insignificante, despreparado? Como é que uma mulher consegue distribuir livro na cama? Como é que uma pessoa consegue pregar com crise de depressão? Então, meu irmão e minha irmã, não se limite. E eu não estou dizendo que é fácil, mas não se limite. Não se limite. E às vezes você fica naquela: mas se me comparar com o pastor Samuel, se eu me comparar com o Luiz Saião, se eu me comparar com o Jonas Madureira, se eu me comparar com o X, Y, Z, eu não sou ninguém. E a resposta de Deus para você e para mim é: eu não estou chamando ele, eu estou chamando você. Você precisa ir ajudar um irmão, uma irmã, é a você que Deus está chamando. Só que muitas vezes a gente não ouve, a gente não lê dessa forma, a gente se compara. E nós temos que entender que quando Deus nos fez, Ele quebrou o molde. Nós somos únicos. E se nós somos únicos, significa que nós temos dons, nós temos talentos, nós temos características que somente nós temos. Que elas estão aí, esperando para serem mostradas. Só que Deus, da mesma forma que Ele nos cria únicos, Ele é um Deus que não invade a nossa decisão. Deus jamais vai botar o pé na porta do nosso coração e dizer: seu Zé Mané, vai lá e faz, porque é um Deus de amor. Deus nos capacita, Deus nos prepara, mas nós temos que ouvir o chamado. Então precisamos ter os nossos olhos e ouvidos espirituais, e a gente tem que estar disposto a assumir com coragem a responsabilidade que Deus coloca nas nossas vidas, com fé e com coragem, e o resto é trabalho de Deus. Entenda que você tem na sua mão o privilégio de poder ser usado por Deus. Antes da criação do mundo, Deus já tinha planejado você, Deus já tinha planejado a mim. Nós somos uma peça de arte criadas pelo oleiro perfeito. Nós não somos peças perfeitas. Quem nos criou é perfeito.
Nós temos imperfeição. No meio daquele barro que Deus nos fez, tem lá uns grãozinhos de areia. Mas isso não importa de Deus olhar para nós e se orgulhar do trabalho que Ele fez. Então se olhe no espelho e goste do que você veja, porque você é a criação de Deus. Ah, mas o meu cabelo, ah, mas o óculos, ah, mais isso, ah, mais aquilo. Você está reclamando do que Deus fez na sua vida, do que Deus criou. Então se você se acha incapaz, lembre-se de 3 coisas: você é único, você não tem que provar nada para ninguém, e rejeite qualquer tentativa sua de se comparar com alguém. Lembre-se de que você é único, você não tem que provar nada para ninguém, e de que qualquer tentativa que você tiver de se comparar, simplesmente rejeite essa tentativa. Amém? Já estamos indo para o final. Aí eu vou contar uma historinha aqui que ela é simples, não é para ser engraçada, não sei se é o melhor exemplo, mas ele é interessante para o que a gente vai falar. E é uma história, uma ficção. Um dia um casal decide abrir uma loja de produtos diversos. Então escolhe um local, um bairro, vai lá, instala a lojinha, uma loja simples, mas que tinha produtos diversos. Aí passa um tempo, do lado direito dessa lojinha, se instala uma loja tipo Americanas. Uma loja você encontra um monte de coisa. Não é essas lojas Americanas Express, uma loja Americanas grandes, essa que a gente vê em shopping, do lado direito. Aí o marido fala para a esposa, ferrou, né? Todo mundo vai querer entrar naquela loja, quem vai querer entrar na nossa lojinha? Como a desgraça nunca vem sozinha, passa mais um tempo, do lado esquerdo, abre um outlet, que são essas lojas aí de desconto. Aí eles falam, agora vamos enfiar a viola no saco e vamos para outro local. Aí eles tiveram uma ideia bem original. Eles colocaram na parte de cima da loja um rótulo, um placar, dizendo, entrada principal aqui. Certo? Está lá o nome da loja, em cima eles colocam uma placa, entrada principal aqui. Eles estão mentindo? Eles não estão falando entrada principal para a loja A aqui, ou entrada principal aqui. O que ia acontecer? As pessoas vão ler o rótulo e vão entrar por ali. Se encontrar o que está buscando, feliz e satisfeito. Um bom cliente, um bom vendedor. Se não encontrar, talvez vai para as lojas do lado. Claro que alguém poderia dizer assim, mas passado um tempo o pessoal vai descobrir de que isso era uma enganação, pouco importa. Naquele momento, eles se mostraram com essa decisão, entrada principal aqui. Já vou voltar nesse tópico. Como a gente viu hoje, na nossa caminhada cristã, a gente pode usar várias desculpas. Vamos lembrar delas? Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, eu não sei o que dizer. Senhor, e se eles não acreditarem em mim? E finalmente, Senhor, me falta tanto talento, me falta tanto dom. Outros a mais se a gente quisesse colocar. Mas eu queria falar para você nessa manhã de que você tem escolha. Na verdade, você tem 2 escolhas. A primeira delas é seguir da mesma maneira, seguir reclamando. Mas Deus não fala comigo. Mas eu não tenho capacidade. Mas naquela situação, se me chamarem para abrir o culto, eu não sei o que falar. Eu não sei orar. Quantos de nós falamos, Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não conheço os versículos de cor. Sei lá, tantas desculpas que a gente dá. Então, essa é a primeira opção que a gente tem, a gente seguir, que eu chamei aqui, reclamando. Mas eu queria te falar que a segunda opção que você tem, e ela é bem simples, é deixar Deus colocar em você esse sinal. Entrada principal, aqui. Amém? Essa é a escolha que você tem. Senhor, a entrada principal para os problemas de que no meu entorno estão acontecendo, me usa. Talvez a loja A, talvez a loja B, talvez o irmão C, talvez a irmã D, sejam melhores. Mas, Senhor, faz de mim a entrada principal para essa situação. E Deus vai te usar, porque não é trabalho seu. Um dos principais ensinamentos que a gente pode aprender numa vida cristã
é que Deus é soberano. Amém? Deus é soberano. Então permita que Ele use você para os propósitos dEle. Deixa que Deus te use. Talvez você se ache incapaz, deixa Ele te capacitar. Talvez você se ache com dificuldade de falar, deixa Ele te ensinar a falar. Talvez você tenha um coração endurecido, deixa Ele amolecer seu coração. Mas tudo que eu estou falando é deixa. Se você não abrir o seu coração, Deus não vai invadir. Lembre-se que Deus não usa pessoas extraordinárias. Ele usa eu e você para a obra dEle, que ela sim é extraordinária. Vamos repetir as respostas que Deus traz para as nossas desculpas. Eu não sou ninguém, eu vou com você. Eu não sei o que dizer, eu vou te dizer. E se eles não acreditarem em mim, não é seu trabalho. Me falta talento. Me falta talento. É mesmo? Quem fez você? Que nós possamos nos render a Deus, entregar a nossa vida a Ele e deixar com que Ele nos use. Eu vou pegar só mais 5 minutinhos. Se você tiver fácil aí, abra em Atos 9, que esse é mais um bom exemplo para as nossas vidas. Atos 9, de 10 a 19, eu não vou ler tudo, mas mostra a conversão de Saulo através de Ananias. Então vamos lembrar da história. Saulo está indo para Damasco para continuar a sua caminhada de perseguição dos cristãos. E enquanto ele está indo com alguns amigos dele, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz forte do céu vem, se projeta sobre Saulo, e Saulo fica cego. E aí Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Como nós falamos antes. E aí lá em 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quem era esse alguém? Ananias. E aí eu não vou ler. Jesus revela para Ananias de que ele ia fazer essa atividade, de que ele ia interceder por Saulo, porque Saulo, cego, ia chegar na cidade, ia buscar uma pessoa chamada Ananias. E Ananias tenta argumentar com Jesus, falando: Senhor, pelo amor de Deus, esse cara persegue cristãos, ele mata cristãos, e você quer que eu interceda por ele? Você deve estar louco. Não está escrito assim, mas é assim que eu estou entendendo para a gente se situar nessa situação. E aí Jesus responde para Ananias em Atos 9,15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus preparou você para ser um Saulo ou um Paulo, mas talvez Deus preparou vocês para ser um Ananias. Mas quem era mais importante? Quem era mais importante? Isso é importante? Não. Porque foi através de Ananias que Jesus usou para que ele fosse liberto, e o texto fala que caíram escamas dos olhos dele, e ele fosse batizado pelo Espírito Santo. Então quem foi importante na vida de Saulo? Foi Ananias. Mas depois a gente não ouve mais falar de Ananias. Tem uma passagem só no mesmo livro de Atos que fala de Ananias, e Ananias desapareceu. Mas você acha que Ananias não foi importante? Ele foi super importante. Você acha que na sua caminhada não vai ter um momento onde Deus vai te usar, e esse uso não vai ser importante? Vai ser super importante. Fique de pé, vamos orar.
Pai amado, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, porque nós ouvimos essa história, Senhor, de Moisés, Senhor, de como ele nasceu, Senhor, nasceu numa situação que outros irmãos, outros amigos que ele poderia ter, Senhor, foram mortos afogados no rio Nilo, Senhor, porque ele era destinado a essa sorte, Senhor, mas tu, Senhor, tu colocaste, tu planejaste eles, Senhor, antes do nascimento deles, Senhor. Quando ele tentou, Senhor, pelo próprio braço, Senhor, libertar o povo do Egito, Senhor, talvez ele conseguiu com uma pessoa, Senhor, mas ele não conseguiria com todos, Senhor, e tu levou ele, Senhor, para uma terra distante, para acalmar, para apacentar o coração dele, Senhor. Enquanto ele apacentava ovelhas, Senhor, tu estavas apacentando o coração dele, Senhor, preparando para que seria na sequência, Senhor, onde ele seria, através de ti, Senhor, libertador do povo de Israel, Senhor. Nós vimos, Senhor, nessa história de Moisés em Êxodo, Senhor, tantas desculpas que ele e nós damos na nossa vida, Senhor, nos humilhando, Senhor, nos colocando em complexo de inferioridade, Senhor, declarando de que nós não temos condição de fazer essas coisas, Senhor, quando tu, Senhor, eres quem faz, Senhor, onde nós temos somente que render o nosso coração ao teu bom propósito, Senhor, porque a tua vontade ela é perfeita e agradável, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, de que tu não busca pessoas extraordinárias, Senhor, mas a tua obra ela é extraordinária, porque tu eres um Deus extraordinário, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, todo espinho, Senhor, de orgulho, Senhor. Todo espinho, Senhor, que nós queiramos nos comparar, Senhor, de que nós tenhamos inveja do nosso irmão, da nossa irmã, Senhor. Não, Senhor, nós queremos ser usados, Senhor, que nesse momento tu possa estar tocando o coração de cada um dos que aqui estão, Senhor, para que eles possam receber a tua palavra, Senhor, porque essa palavra foi preparada por ti, Senhor, para que eles possam, Senhor, abrir o coração, Senhor, para que eles não se preocupem, Senhor, para que nós não nos preocupemos, Senhor, se nós vamos estar capacitados ou não para determinada situação, Senhor, porque o dia de amanhã, Senhor, ele, Senhor, pertence a ti, Senhor, a nós cabe fazer o nosso dia de hoje, Senhor, cabe o mal do dia de hoje, Senhor. Então nessa manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa igreja, Senhor, por todos os irmãos que aqui estão, Senhor, pelos que estão assistindo, pelos que não puderam vir, Senhor. Toca no nosso coração, Senhor, tira de nós toda semente, Senhor, de inveja, de inferioridade, Senhor, que nós não nos limitemos pelo pouco, Senhor, mas que nós possamos olhar para o alto, Senhor, porque é do alto que vem a nossa força, é do alto que vem as palavras que nós precisamos, é do alto que vem a coragem que nós temos que ter, é do alto que vem a ousadia, Senhor. Quando eu olhar no espelho, Senhor, que eu não fique procurando, Senhor, a ruga ou a cicatriz, Senhor, porque essas são marcas de guerra, Senhor. Todo guerreiro que vai para a guerra, Senhor, se orgulha de ter marcas, cicatrizes para mostrar, porque ele teve na frente de batalha, Senhor. Então, se nós olharmos para o espelho, Senhor, que nós não olhemos, Senhor, isso como sendo um sinal, Senhor, de fraqueza ou inferioridade, mas seja um sinal, Senhor, de que nós estamos na luta, nós estamos na frente de batalha, e nós sabemos que essa batalha não é contra a carne, Senhor, mas é contra principados e potestades, Senhor, tudo que esteja querendo se levantar, Senhor, nós declaramos nessa hora, Senhor, de que nós queremos estar na frente para guerrear, Senhor, usa-nos, Senhor, da maneira que tu já planejou, usa-nos, Senhor, para os propósitos que tu já fez para nós, Senhor, usa-nos, Senhor, porque nós sabemos que nós somos vasos perfeitos, feitos por um homem perfeito, com as imperfeições que esses vasos podem ter, Senhor, mas tu nos olhas perfeitos, Senhor, porque tu tira de nós, Senhor, toda a mácula, toda a situação que não é positiva, Senhor, tu nos olha da maneira que tu nos criaste, Senhor, no mundo perfeito, Senhor, então que nós possamos seguir o chamado, Senhor, que nós não nos preocupemos com a crítica dos homens, que nós não busquemos a impressionar a A ou a B, Senhor, e nós não busquemos impressionar a ti, Senhor, porque tu já te impressionou quando tu nos planejou, Senhor. Toca o nosso coração, enche-nos, Senhor, de humildade, Senhor, que o nosso coração possa bater forte por ti, Senhor, que essa semana, Senhor, seja uma semana de revelação, Senhor, seja uma semana, Senhor, que nós possamos experimentar, Senhor, essas situações que nós lemos aqui nesse livro de Êxodo, Senhor, e que jamais vem em nossa cabeça, Senhor, nenhuma desculpa, Senhor,
que ao nós nos depararmos com uma desculpa plantada por Satanás em nossos ouvidos e em nosso coração, nós temos prontas as respostas de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amados, tenham todos uma boa semana. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, te agradecemos pelo louvor, Senhor, te agradecemos